Claro, a gente segue falando aqui na Band News FM da primeira vacina anunciada contra o coronavírus, vacina que, segundo o governo da Rússia e o laboratório que realizou a pesquisa, é eficaz para proteger as pessoas contra o coronavírus, mas a OMS diz que ainda não recebeu os testes, que ainda não pode validar exatamente. A gente vai entender como é que está esse processo, por que a vacina russa está gerando uma certa desconfiança em alguns países, na comunidade internacional. Para isso, para entender como é que tudo funciona, eu converso agora com o imunologista, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, também diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, o Instituto do Coração, Dr. Jorge Calil. Primeiro, muito obrigado por atender a Band News FM. É um prazer estar com vocês. Doutor, a Rússia anuncia então esta vacina chamada de Sputnik e diz que já foram feitos testes clínicos, fase 1 e 2, e que a fase mais ampla, com mais pessoas, mais voluntários, começará amanhã, dia 12 de agosto, envolvendo mais de 2.000 pessoas na Rússia, países do Oriente Médio e também brasileiros e mexicanos. Mas não teve uma reação como se esperava quando a gente tem um anúncio do que pode ser uma vacina contra o coronavírus. Como é que o senhor primeiro avalia esse estudo que já se sabe até aqui da vacina russa contra a Covid, doutor? Bem, tudo que nós queremos como sociedade é termos uma vacina efetiva que nos permita imunizar a população e a gente acabar com esse transtorno, esse pesadelo que todos estamos vivendo. Agora, nós cientistas, nós temos uma maneira de nos comunicarmos, que é através de publicações científicas, não é através de anúncios políticos feitos por políticos, e mesmo, com todo respeito, quando a imprensa noticia, nós temos que ver o dado científico exato. Nós não tivemos nenhuma publicação científica sobre como é que foi feita essa vacina, como é que foi desenvolvida. Então, fica muito difícil de nós fazermos uma avaliação. A única coisa que nós sabemos é que eles estão utilizando como vetor da vacina o adenovírus. Tem outras vacinas que estão utilizando o adenovírus. Uma vacina chinesa que está usando o adenovírus e uma vacina americana da Janssen que também está utilizando o adenovírus. Não sabemos qual é a proteína que está sendo colocada lá para vacinação, se é a proteína da espícula, e nós não sabemos os resultados que foram obtidos em seres humanos, nem em animais. Então fica difícil de nós sabermos o que realmente existe, a não ser esse anúncio que eu diria que é político. Parece que eu estou vivendo os tempos de criança, da corrida espacial, quem é que vai primeiro fazer a volta na Terra, quem é que vai chegar primeiro à Lua, ou então a Guerra Fria, em que cada um dizia alguma coisa. Então fica difícil. Nós, cientistas, precisamos da informação. E, então, por isso que a Organização Mundial de Saúde não se pronuncia, ninguém se pronuncia, porque tem que ter os dados. E para que haja registro em qualquer país ocidental, nós precisamos dos dados completos para avaliar se a vacina é segura, se ela é imunogênica e efetivamente protege a população contra essa doença e qual a cobertura que para essa população, quer dizer, protege 50%, 60%, 100%, eles dizem até 100%. Veja, nós queremos que dê certo, né? Quer dizer, dos dados para poder fazer um comentário científico válido. Perfeito, acho que a corrida espacial é um exemplo que tem sido bastante usado. Doutor, o senhor citou... Eles colocaram o nome Sputnik 5 até, parece que é para provocar mesmo. Exatamente. O senhor citou a proteína, o adenovírus. Para leigos como nós, o que é exatamente uma vacina feita com o adenovírus? Eles lançaram até um site bastante midiático falando da vacina, diz que o corpo sintetiza a proteína S e em resposta à imunidade começa a ser produzida. O que isso significa para nós leigos, doutor? Quando nós fazemos uma vacina, o que a gente faz é tentar, de certa forma, reproduzir como é que seria a resposta imunológica se o indivíduo tivesse infectado. Então, de certa forma, é como se fosse um teatro que a gente tenta apresentar o vírus sem que o vírus esteja lá.
Existem muitas formas de se fazer vacina. Inclusive, o vírus pode estar inativado inteiro e ser utilizado como vacina, como é a vacina chinesa que está sendo testada no Brasil. Eles usando um adenovírus, o adenovírus serve como vetor, ou seja, é ele que conduz a proteína que é do SARS-CoV-2, contra a qual vai ser feita a imunidade. Então, uma vez que nós temos essa proteína que é muito importante, porque é a proteína que faz a adesão do vírus às células humanas, se você fizer anticorpos contra uma parte dessa proteína, você faz o que se chama de anticorpos neutralizantes, que é uma das coisas mais importantes da vacina. A vacina também desencadeia uma resposta celular, tanto uma resposta celular para auxiliar as células imunitárias, mas também uma resposta celular do tipo que a gente chama CD8, que são as células citotóxicas que matam as células que estejam infectadas. E com isso impede que o vírus se multiplique. Então, quando você coloca uma proteína spike, você vai gerar anticorpos e células citotóxicas. E elas é que vão atacar o vírus. A eficiência com que isso será feito determinará a qualidade da vacina. Um ponto que está chamando muita atenção, doutor, é que a gente até aqui estava com a vacina pesquisada pela Universidade de Oxford, com parceria aqui com o Brasil, na fase 3, já mais avançada e ainda sem uma promessa de produção, porque estava em teste. Agora a Rússia anuncia que o ensino da fase 3, o ensaio da fase 3, começará neste 12 de agosto, mas eles já vão produzir a vacina em setembro e diz que uma medida de emergência autoriza isso. Basicamente, a gente pode falar que a Rússia optou por pular uma etapa importante do teste científico e já colocar em produção a vacina? Não, é impossível nós colocarmos uma vacina hoje para uso da população sem uma boa fase 3. Então, a fase 3 você testa se efetivamente a vacina impede que uma pessoa contraia a doença. O que eles estão fazendo é que, simultaneamente, eles vão testar a fase 3 e vão produzir a vacina que ficará estocada. A AstraZeneca está fazendo a mesma coisa com a vacina de Oxford. A AstraZeneca prometeu que terá já bilhões de vacinas produzidas quando a fase 3 terminar. Na verdade, vocês fazem um investimento na produção de vacina sem ter certeza de que a vacina funcionará. Mas, no caso em que nós estamos vivendo nessa pandemia, este investimento é muito pequeno comparado com os bilhões e bilhões de dólares que estamos perdendo por mês porque as pessoas não voltaram às suas atividades normais. O governo do Paraná anunciou que está tentando chegar a um acordo para a produção dessa vacina. É como o senhor falou, então, o mais correto seria hoje falar, o governo da Rússia anuncia que tem uma vacina promissora, vai começar a produção e os estudos da fase 3, porém, a comprovação se ela é eficaz ou não ainda está por vir. Então não é correto a gente falar que foi descoberta a vacina contra o coronavírus, é isso? Veja, as vacinas no seu processo de descobrimento têm várias etapas, né? Tem o trabalho intelectual, o trabalho de descoberta, o trabalho de produção industrial, mas tem que ser comprovado com fase 3 em humanos. Então você dirá que existe uma vacina só quando terminar a fase 3 em humanos. E uma fase 3 em 2 meses ou 3 meses, como os russos estão prometendo, é temerário. A gente faz fases 3 mais longas para observar como que o indivíduo se comporta a pelo menos um médio prazo. Então, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se nós, cientistas, vamos conseguir absorver quais são as ideias que existem por trás de todo esse trabalho lá na Rússia. O Instituto, não sei se a pronúncia correta é essa, Gamaleya é quem está à frente desse estudo na Rússia. É um laboratório reconhecido internacionalmente? É um laboratório que já produziu ou produz outros medicamentos com eficiência comprovada? O senhor saberia dizer? Olha, eu particularmente eu não sei das ações desse Instituto Gamaleya. Na verdade, a gente sabe ainda muito pouco dos vários institutos que tem na Rússia de pesquisa.
Existe pesquisa de qualidade na Rússia, a gente sabe. Houve muitos pesquisadores que saíram da Rússia quando houve a abertura e que estão em vários lugares do mundo fazendo ciência de primeiríssima qualidade. O que nós não sabemos é se essas vacinas elas vão ter uma cobertura muito grande na população e se vão dar uma memória muito longa. Qualquer vacina que tenha segurança e que induza uma boa imunidade será bem-vinda pela comunidade internacional. Sem dúvida, é a notícia que a gente quer dar. E essa é justamente minha última pergunta, doutor. A gente está nessa corrida, numa ansiedade muito grande para anunciar uma vacina. A vacina ela pode chegar, a gente pode descobrir uma vacina que imuniza completamente contra o vírus, ela pode ser uma vacina que tem que ser dada anualmente. A imunidade contra a vacina varia muito, dependendo da vacina e dependendo do próprio indivíduo. E as vacinas, claro que se tenta desenvolver uma memória, que a gente chama, uma memória imunológica longa. Essas vacinas que estão aparecendo aqui, todas elas são ou com o vírus inteiro inativado, ou com essa proteína spike, espícula, sendo colocada. Eu, particularmente, estou trabalhando com o nosso grupo numa vacina que é mais elaborada. Com isso, nós achamos que vamos induzir uma memória mais longa e que a vacina vai ser mais efetiva. Mas isso aí são todas hipóteses científicas, elas têm que ser comprovadas. Por isso é importante que a gente comprove se essas vacinas que tem aí são fundamentalmente baseadas na espícula, no spike, se elas darão uma imunidade protetora por uma grande parte da população e com uma memória muito longa. Essas vacinas estão em teste clínico, elas partiram de suposições e por isso mesmo que chegaram tão rápido no ensaio clínico. Queria agradecer ao imunologista, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, também diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, Jorge Calil. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pelas explicações, por conversar com a Band News FM. Até uma próxima. Olha, é um prazer participar e continuamos na torcida da vacina.